Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando vivemos nosso propósito com Deus, todas as coisas estão no tempo certo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Você já teve a sensação que as coisas acontecem meio fora de tempo? Parece que nós esperamos e nada acontece. Em determinado momento, tudo começa a acontecer, uma coisa atrás da outra. Então, dessa forma, nós percebemos que se nós estivéssemos com as expectativas no lugar certo, as coisas elas teriam se realizado da mesma forma. A diferença é que eu não teria sofrido nesse processo. De alguma forma, nós acabamos de descrever a esperança, que é quando nós sabemos esperar e aproveitar o tempo de cada oportunidade, ao invés de ficar obcecado e focado em apenas uma única coisa. Deus, ele disse que ele derramaria diversas bênçãos sobre nós, mas em qual tempo isso iria acontecer? E será que nós conseguiríamos identificar quais são as bênçãos que Deus tem para nós? Então, dessa forma, nós precisamos estar abertos, com o coração cheio do Senhor e a prontidão dentro do nosso comportamento, para que assim a sabedoria que o Espírito Santo dá possa se manifestar na nossa vida. Então, quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos vivendo o nosso propósito, e o que é viver o propósito? É saber que quando eu estou perto de Deus, o meu coração ele se acalma, e quando eu obedeço ao Senhor, pelo meu coração estar em paz, eu acabo vivendo o meu propósito, que é a razão da qual Deus me fez. Você conseguiria determinar qual a razão? A nossa razão sempre é servir. Então nós precisamos servir Deus de alguma forma. Para quê? Para que outras pessoas possam se salvar. Cristo ele deixou muito claro uma coisa, que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E pediu também que nós anunciássemos as boas novas do reino de Deus. Então, por receber essa mensagem com alegria, nós a repassamos. Quantas vezes você não recebe um conteúdo no celular que você acha interessante ou engraçado ou alguma coisa e repasse essa mensagem para que outras pessoas possam experimentar a mesma sensação que você sentiu? E assim nós também deveríamos fazer com o Evangelho. Tudo aquilo que é bom merece ser compartilhado, merece que nós possamos entregar a outras pessoas, e não apenas as pessoas que nós conhecemos, porque Deus pede para que nós amamos aos próximos. E quem está próximo? Pode ser qualquer pessoa, não é apenas dentro da nossa casa, não é apenas dentro do nosso ambiente. Ontem nós falamos um pouco sobre a família, e como é importante a presença de Deus estar dentro da nossa casa, para que assim ela não se torne um lugar de confusão. Então esse amor, ele faz bem em todos os ambientes, seja no lugar que eu estudo, seja no lugar que eu trabalho, seja no lugar que eu frequento, seja na academia, seja lá onde for. Aonde você tiver a oportunidade, pregue o Evangelho. E pelo fato de nós, todos os dias, lermos a palavra de Deus, pelo fato de vocês ouvirem os devocionais, pelo fato de vocês ouvirem louvores, eu tenho plena convicção e certeza que vocês não deveriam estar preocupados com o que falar, porque o próprio Espírito Santo vai usar de vocês para que vocês possam entregar essa mensagem. Então, dessa forma, você está cumprindo o seu propósito. E aí você fica com a sensação de que as coisas acontecem todas no tempo certo. E aí a gente pode glorificar o Senhor por isso.
porque nós percebemos que Deus tem cuidado de todos, mesmo quando nós não merecíamos ou não entendíamos. Se a gente vai lá em Eclesiastes 3, versículo de 1 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Então, logo no começo do versículo, nós aprendemos uma coisa: que tudo neste mundo tem o seu tempo. E adianta eu ficar sofrendo, querendo, desejando, sonhando e fazendo? Será que vai mudar o tempo de Deus por causa disso? Será que é a minha oração que faz as coisas acontecerem? Ou é eu estar alinhado com o Senhor que permite que eu entenda quando as coisas vão acontecer? Ou você acha que o tempo inteiro Deus está modificando as coisas? Eu vi em algumas passagens da Bíblia, em algumas conversas que pessoas serviam ao Senhor, que eles clamavam pela misericórdia de certas coisas e o Senhor acabava modificando o pensamento dele. Então, se a gente olha lá na história de Abraão, quando Deus queria destruir a cidade inteira, ele falou: Senhor, você vai destruir a cidade inteira se tiver 50 justos? Se tiver 50 justos, não. E se tiver 20? Ele fica estreitando o laço com Deus e fazendo. Então a gente nota que quando é alguma coisa que nós não tentamos favorecer a nós mesmos, que nós não estamos pedindo para nós, mas em favor de outras pessoas, usando a própria palavra de Deus para apoiar isso, e a natureza de Deus e o caráter de Deus, talvez dessa forma nós possamos conseguir atingir alguma coisa. Agora, se são coisas baseadas apenas nos nossos interesses, no nosso ego e na nossa vaidade, aí fica complicado. Então, nós começamos a entender que tudo nesse mundo tem um tempo, e cada coisa tem a sua ocasião, cada coisa tem o seu momento. Então, quando você vive fora dos planos de Deus, quando você vive fora do seu propósito, você acaba antecipando coisas que não devia e fazendo coisas fora de tempo. E aí você fica com aquela sensação de que não viveu a vida da maneira certa. Tem pessoas que casam muito cedo, aí perdem totalmente a adolescência, acabam não saindo, acabam não fazendo as coisas que seriam, entre aspas, normais. Aí chega lá na frente, o relacionamento não dá certo. Por quê? Porque casou com uma pessoa e não casou com o Senhor, né? Buscou pelas razões erradas, talvez o caminho mais fácil, talvez sair da casa dos pais, uma vida melhor condição. É sempre as razões erradas, é sempre. Porque tudo isso pode ser conquistado por todos. Você não precisaria se vender a outra pessoa por isso. E aí lá no final, não deu certo o relacionamento, a pessoa acaba se separando, e aí ela vai tentar aproveitar as coisas que ela deveria ter feito enquanto menina. Se veste como se fosse uma menina, e aí a gente fica totalmente perdido. Se aquilo é uma mulher, uma mãe ou uma criança que vendeu sua adolescência e agora está tentando recuperar o tempo perdido. E aí nós vivemos esse misto de totalmente fora de tempo. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos a primeira sensação, que Ele está no controle de tudo. Então, se Deus está no controle de todas as coisas, eu sei que no tempo oportuno, se assim for da vontade dEle, as coisas elas vão acontecer. Eu só preciso estar lá. Porque se Deus estiver na minha companhia, certamente que eu vou presenciar milagres, porque só viram milagres quem estava na presença de Jesus, quem estava na presença de Deus. Quem não estava, não viu. Então é assim que nós encontramos as coisas, quando Deus está dentro do nosso coração e nós estamos prontos, com sabedoria no olhar e paz dentro do nosso coração. E aqui o Senhor ele começa a colocar o contraditório.
dizendo que nós vamos viver os extremos de cada coisa. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então isso é a única certeza que nós temos, que todos aqueles que nasceram vão morrer um dia. Só que esse transitório, ele acontece apenas uma vez, na carne, porque nós fazemos essa segunda transição também no espírito. Então, o tempo de nascer, todo mundo nasce. Nascemos do pecado, nascemos no pecado. E morremos, e o nosso corpo, como a palavra nos ensina, que do pó viemos, para o pó iremos. Mas enquanto estamos vivos, nós podemos ter o nosso nascimento espiritual. Jesus dizia isso, é preciso que vocês nasçam de novo. Nascer no espírito. Então nós nascemos no espírito, porque enquanto na carne, nós renunciamos ao pecado e aceitamos Jesus como nosso Salvador. E aí assim, quando a nossa carne morre, o nosso espírito permanece vivo. E dessa forma nós vamos ressuscitar com Cristo. Dá para entender um pouquinho disso? Então o corpo físico ele vai morrer, mas o espiritual não. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Aqui são os ciclos da nossa vida que eles vão se repetir pela vida toda. Nós temos a necessidade de comer. Então nós sempre vamos plantar e sempre nós vamos arrancar. Porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Nós vamos antecipar a nossa morte. Então vão ter loops dentro da nossa vida, vão ter momentos dentro da nossa vida, vão ter dias da nossa vida, onde nós vamos simplesmente fazer coisas para a nossa sobrevivência. Então eu vou plantar e vou arrancar, e vou colher. Só que aqui tem um ponto. Aquilo que você plantar é exatamente o que você vai colher. Então nós podemos escolher o que plantar e também podemos trazer isso para o nosso mundo espiritual. E Jesus ele nos ensina que se nós plantarmos na carne, nós colheremos a morte. Mas se nós plantarmos no Espírito, nós teremos a vida eterna. Então, de novo, veja como as coisas elas se equiparam. Jesus, ora ele está falando de uma coisa, ora ele está falando de outra. E quando nós não conhecemos a palavra, nós temos dificuldade de discernir as coisas espirituais, porque parecem loucuras. Então, quando nós sentimos que algo além de nós, que nós não podemos ver, atua dentro de nós, nós conseguimos entender através da sabedoria de Deus que aquelas coisas são reais e são verdadeiras. Tempo de matar e tempo de curar. Nós sabemos que as pessoas elas vão morrer, mas nós sabemos também que existem doenças que estão matando. Nós passamos por uma pandemia. Quantas pessoas não morreram nessa pandemia? E será que foi a culpa de alguém? Ou será que tudo nesse mundo tem o seu tempo e cada coisa tem a sua opinião? Todos aqueles que cumpriram ou não o seu propósito, porque você tem uma escolha. Você não é obrigado a servir a Deus e nem a seguir o seu propósito. Você não é. Então, mas a sua história, ela iria durar porque aquele seria o tempo necessário para você cumprir o teu propósito. E aqui fica claro uma coisa, você pode deixar de fazer alguma coisa. Pode, normal. Mas nós incentivamos que todos possam experimentar a grandeza que é servir ao Senhor, porque nada se compara às coisas que nós podemos sentir quando nós servimos a Deus. Então nós sabemos que no momento certo nós vamos morrer. Pode ser por morte natural, pode ser por uma doença, pode ser por uma tragédia, pode ser por qualquer coisa. Vão existir. E nós também sabemos que vão existir as doenças. E que toda doença, entre aspas, ela tem o potencial de tirar a nossa vida. E se nós nos curamos, é graças a Deus. Isso quer dizer que nós devemos todos morrer e que aquele que não é curado, não é abençoado. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo está relacionado ao nosso propósito e à nossa fé. Então, a gente ser curado ou não, ou tal ou não, vai depender se nós cumprimos o nosso propósito. Se nós cumprimos, amém, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque o nosso corpo físico volta para a terra e o nosso espírito vai para o Senhor. E assim tá ótimo e tá tudo bem, e é assim que as coisas são, e é nisso que nós cremos. Eu não tenho que ficar questionando esse tempo de coisa. Tempo de derrubar e tempo de construir. Então vai existir coisas na nossa vida que nós vamos fazer e depois
desfazer. Nada vai viver tão plano e imutável como nós gostaríamos. Então, a cada vez que nós adquirimos mais sabedoria, Deus ele coloca sonhos ainda maiores dentro de nós, mas não porque nós possamos realizá-lo, mas porque o poder de Deus ele é inimaginável e muito diferente do nosso. Ele vai além das nossas capacidades e além da nossa compreensão. Então nós só estamos ali enquanto Deus realiza. Isso é importante. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de ficar triste é o tempo que nós vivemos longe de Deus, porque o próprio Jesus nos ensinou que a nossa alegria seria completa e o seu amor estaria dentro de nós quando nós permanecemos nele. Então aqui fica claro a razão da tristeza. Sempre que eu não consigo aceitar aquilo que Deus diz, sempre que eu não tenho sabedoria para interpretar as coisas que acontecem, sempre que eu fico questionando algum tipo de coisa, a tristeza ela vai mostrar uma coisa para mim. Esse não é o caminho que Deus está. Deus está aonde a alegria está. Isso não quer dizer que em determinados momentos da minha vida eu vou permanecer alegre. Até mesmo Jesus chorou em certas situações. Então é normal a gente se compadecer com os acontecimentos. Mas o que a gente não pode é viver uma tristeza sem motivo. Então quando a própria existência minha é a razão da minha tristeza, ou quando eu acho que eu preciso de algo material, de algo desse mundo para que a minha felicidade pudesse ser completa, aqui mostra que está faltando totalmente a presença de Deus na minha vida. E Deus ele também nos ensina na palavra que quando nós nos sentirmos tristes, angustiados e amargurados, nós devemos orar para que a presença de Deus ela possa nos curar e possa nos consolar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Nessa vida nós temos também que gozar das coisas boas. Não é apenas ficar reclamando, não é apenas ficar esperando, não é nada. Nós temos que aproveitar os bons momentos dessa vida e não ficar esperando alguma coisa. Se você tem a oportunidade de amar, ame. Se você tem a oportunidade de ajudar, ajude. Se você tem a oportunidade de perdoar, perdoe. Se você tem a oportunidade de fazer qualquer coisa que seja boa, faça. Porque esse é o tempo. Porque por muito tempo nós só passamos chorando e reclamando das coisas. Então vamos mudar um pouco. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Da mesma forma que nós desfazemos, nós acabamos fazendo as mesmas coisas. E isso faz parte. Porque em cada tempo nós temos um espírito diferente, um entendimento diferente. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos a capacidade de ajuntar e não de espalhar as coisas. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Olha como existe um momento de cada coisa. Enquanto você puder abraçar, abrace, porque vai existir um tempo que não dá mais. Ou porque a pessoa não está mais na sua vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então aproveite as oportunidades que você tem. Para de imaginar como o futuro deveria ser e olha como o presente é, porque o amanhã a Deus pertence e não há nada que nós possamos fazer em relação a isso. Se a gente vai lá em Eclesiastes 3, versículo 11, 14 e 15, a palavra do Senhor ela diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece ou o que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que aconteceu torne a acontecer. Então, novamente, essa passagem ela reforça o que nós estávamos falando acima. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. O seu medo, a sua ansiedade, o seu desejo, o seu jejum, a sua campanha, e seja lá o que for, a sua macumba, a sua expectativa, a sua esperança, o seu esforço, pouco importa.
Pouco importa. Sabe quando vai acontecer? Quando Deus quiser, se Ele quiser. Então Deus marcou o tempo certo para cada coisa. E aí olha o que Ele nos deu. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que vão acontecer. Então dentro de nós temos uma expectativa de tentar entender as coisas. Eu já fiz. Eu fiquei 15 dias matriculado no curso de psicologia, porque eu tinha o desejo de entender quem eu era. Então esse desejo está dentro de nós, das pessoas entenderem. Mas sabe como que esse desejo ele passa? Somente na presença de Deus, porque nós só conseguimos entender o que Deus faz quando é Deus que diz a razão que Ele faz as coisas. Porque enquanto nós continuamos tentando entender por nós mesmos, baseados apenas nos nossos interesses, nas nossas expectativas e nas coisas que nós imaginamos ou achamos, nada disso acaba acontecendo. Então é importante que nós possamos compreender que aquilo que acontece está ligado diretamente a um plano maior que Deus tem em relação a isso, tá? Então dentro de nós pode ter um desejo, mas nós não vamos conseguir compreender completamente. Então, baseado nisso, nós vamos tentar encontrar quem? Se é o diabo que governa a nossa vida, por não compreender a razão, nós vamos colocar a culpa em alguém. Ah, tua vida não deu certo, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa da cor da minha pele, é culpa do lugar que eu moro, é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa. Então, por não conseguir compreender pela ausência de sabedoria, eu vou culpar alguém e acho que está tudo certo. Mas Cristo nos diz o quê? Coloque a culpa em você que eu vou revelar o motivo e a razão e eu vou te perdoar e eu vou livrar os teus pecados e vai ser através do teu espírito que você vai entender as coisas. Porque na sua carne só existiu o pecado. Então não tem como você entender a glória pelo pecado. Nós temos que entender a glória pelo Pai da glória. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Então, nada que Deus fez pode ser desfeito. Nada. Então, o que começar nessa vida, se for por Deus, vai durar por toda a eternidade. E não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. E aqui está o ponto central de tudo. Não adianta você ficar tentando forçar a sua vontade sobre as coisas quando a sua vontade é diferente da vontade de Deus. Você vai ficar sofrendo por tomar as suas escolhas. Você sente que o teu coração não está em paz. Você sente que as coisas não são desse jeito. Então você tem que estar onde a paz está e não ficar insistindo em coisas que você sabe que não vão dar certo. E não é porque não deram certo da forma que você imagina que elas não vão dar. Se a gente olha o povo de Deus, depois que eles saíram do Egito, não dava a impressão que eles iriam sair do Egito já para a Terra Prometida? Eles ficaram 40 anos vagando e passando e sentindo e dependendo e fazendo para depois começar a dar certo. Moisés e Arão nem na Terra Prometida entraram. Então não adianta a gente querer imaginar como as coisas vão ser. O importante é que nós continuamos servindo e adorando ao Senhor em todas as circunstâncias. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Então o respeito a Deus, o temor ao Senhor é algo que Deus nos ensina. Então quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós respeitamos ao Senhor. E aqui, olha que essa passagem ela é bem interessante, porque às vezes nós lemos a Bíblia, um livro tão antigo, e ele diz sobre coisas tão atuais. Ontem nós falamos sobre a família, sobre os parentes, sobre o tratamento entre pai e filha, entre as pessoas se maltratando e tudo mais. E mesmo nós lendo algo que foi escrito há tanto tempo, parece de hoje, parece que é tão atual. E aqui está a razão disso. Tudo que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. E é justamente por isso. Porque o que muda do pessoal daquela época da Bíblia que escreveu para o tempo de hoje? O corpo do ser humano é o mesmo, o espírito que ele abriga é o mesmo. O que mudou foi o que está à volta. Tecnologicamente, o homem evoluiu de alguma forma. Porém, ainda desde aquela época, as relações interpessoais ainda elas dependem de Deus.
Percebe que por mais que nós estudamos, por mais que nós documentamos, que nós tenhamos faculdades e tecnologias e coisas diferentes, chega na parte do relacionamento, o homem sofre da mesma forma e se comporta da mesma forma. Porque nós só adquirimos o controle da nossa vida se Jesus estiver conosco, senão vai continuar sendo a mesma coisa. E olha como a palavra ela explica todas as coisas. Quando você tem vontade de encontrar as respostas no lugar certo, ao invés de ficar culpando as pessoas. Então, quando nós vivemos o nosso propósito, nós adquirimos sabedoria. E com a sabedoria, nós aumentamos a nossa perseverança, aumentamos a nossa esperança, podemos viver uma vida cheia de paz, amor e tranquilidade. Tudo isso graças a Deus, graças à prática da leitura de Deus. E tudo isso graças ao Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que é quem nos guia por toda a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos enxergar o nosso propósito, que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor, que nós continuamos confiando em Jesus Cristo, que a nossa fé possa ser renovada e aumentada todos os dias. Todos os dias. Leia a palavra de Deus. Por favor, leia a palavra de Deus, que isso só vai trazer transformação para a sua vida, que isso só vai colocar você dentro do teu propósito. Você vive pedindo uma resposta de Deus. Todos os dias eu dou a mesma resposta, mas você não quer. Leia a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.